Boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço, né? E vamos então dar continuidade a esse segundo painel, né? Agora ouvindo a fala do Dr. Alexandre Haslan, que é colega, promotor de justiça, né, e membro adjunto do Conselho Nacional do Ministério Público, que vai nos falar aí sobre a responsabilidade do agente, fique à vontade, a responsabilidade do agente financiador e a improbidade administrativa ambiental. Doutor Haslan, com a palavra, então. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a minha participação hoje aqui agradecendo o convite feito pela doutora Sandra para participar deste encontro. Gostaria de dizer que é um prazer renovado encontrar o doutor Leônidas aqui. Estive aqui em agosto para falar justamente das parcerias entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul, na defesa do Pantanal, da região da Bacia do Alto Paraguai e em outras questões que a gente também atua em conjunto lá. Não escondo a felicidade, né, de sempre participar desses encontros, porque muito embora o Ministério Público sofra de uma esquizofrenia, né, porque é uma unidade e ao mesmo tempo acaba não sendo uma unidade, eu ainda acredito que a gente juntos possa fazer muita coisa, né, e muito melhor também. Eu gostaria de fazer uma breve introdução a respeito desse tema. Eu confesso que não vou conseguir... Eu mudo os slides como aqui? Com qual? Com essa aqui, né? Tá. Eu não vou conseguir adentrar muito forte na questão da improbidade por conta do tempo, sabe? Eu pensei um pouco nisso, mas eu vou deixar para vocês, no final, uma possibilidade, né, de vocês mesmos concluírem em si a desobediência a essas normas que eu vou, e esses princípios que eu vou elencar aqui, podem ou não configurar uma improbidade administrativa. Eu adianto que acho que pode, mas também não discordo de quem diz que não pode, porque o pode tem 50% e o não pode tem os outros 50%. Mas eu ainda acredito que essa consequência da improbidade administrativa do ponto de vista ambiental, ela ainda está muito incipiente, até porque a própria improbidade administrativa no campo do patrimônio público também não se firma por questões que, quem sabe, só venham a se definir com o passar do tempo e com a queda na tolerância do mau uso do patrimônio público, né? Eu queria, antes de começar o evento, eu já fiz uma dessa aqui com a Procuradoria Regional aqui de São Paulo, doando um livro de minha autoria, que trata do tema da responsabilidade civil ambiental do financiador. Então, dessa vez aqui, eu quero presentear a Proan, né, com um exemplar e deixá-lo aqui e dizer que esse livro e um pouco dessa exposição que eu vou fazer hoje aqui, lógico que o livro tem muito mais informações do que eu consigo passar hoje aqui, é fruto de uma pesquisa que esse ano vai fazer mais ou menos uns 10 anos, sabe? E o que me incomodava muito, como promotor de justiça, eu estou no MP há 18 anos, é a ineficiência do licenciamento ambiental, do ponto de vista da efetividade. O professor Sanches, no começo, fez aquele gráfico, né? Entre os objetivos a serem alcançados e os resultados. Então, o problema todo é o resultado prático. Então, o que me levou a pensar nesse tema? Vou dar um exemplo bem pessoal hoje aqui. Eu achei que tivesse perdido minha carteira com meus documentos, dinheiro, cartão, tudo, a hora que eu cheguei aqui. Inclusive o taxista ainda não paguei, vou pagá-lo mais tarde, vou ligar para ele, vou encontrá-lo e vou pagá-lo. A conclusão que eu cheguei há aproximadamente 10 anos atrás é de que, sem condições objetivas, só o desejo não adianta. E no mercado econômico, você precisa tomar uma decisão, e a decisão não pode ser tomada com fundamentos subjetivos. Eu quero, eu gosto, se eu posso ou se eu consigo. Então, as condições objetivas hoje no mercado, dentre as condições objetivas postas no mercado hoje, eu não tenho uma mais importante que a do crédito. Eu não tenho. E eu também cheguei a uma conclusão de que, além do licenciamento ambiental
precisar ter uma revitalização, além do fato do mercado econômico pressionar os recursos naturais, ou por sobreexploração ou por subexploração. É muito importante também dizer que o ambiente em que se decide empreender no país é o ambiente do licenciamento ambiental, a decisão objetiva. E para essa decisão objetiva ser tomada, eu preciso de alguns componentes, dentre eles o mais importante para mim é o crédito. Eu posso ter o domínio da técnica, eu posso ter gente precisando daquele serviço, daquele produto, mas se eu não tenho o impulso para fazer aquilo, eu simplesmente não consigo atender nem o meu desejo de produzir, nem o desejo de quem quer consumir. Bom, e no Brasil, o financiamento, especialmente para atividades agropecuárias, né, agricultura, pecuária, é eminentemente proveniente do Tesouro Nacional, em que os bancos privados, como o Banco do Brasil, logicamente que os bancos privados, à semelhança do Banco do Brasil, né, o Itaú, o Bradesco, etc., eles fazem uma intermediação desse recurso com o destinatário. Então, na verdade, o empréstimo dado para atividades que podem causar impacto ambiental, ele é dado em regra no país com dinheiro público. Então, uma condição objetiva que o próprio país fornece para os seus empreendedores. Então, eu me vi diante de uma situação interessante, de que é muito mais fácil, e aí eu concluo isso assim, sem nenhum medo, é muito mais fácil você fazer valer um valor, uma garantia ambiental, quando você também relaciona essa garantia com um outro bem. Saúde humana, por exemplo, né? Nós conseguimos lá com o EPF, lá no Mato Grosso do Sul, impedir a instalação de uma usina termoelétrica lá porque no gás boliviano, no gás natural que vem da Bolívia para o Mato Grosso do Sul, tem traços de mercúrio. Isso foi omitido do EIA-RIMA. Então, e o TRF da terceira região aqui, contrariando todas as expectativas, manteve a liminar, né, e essa usina não funciona ainda por conta dessa deficiência no estudo de impacto ambiental e no licenciamento ambiental daquela usina termoelétrica. Então, eu preciso agregar também um valor econômico no ponto de vista ambiental. E eu faço isso como? Internalizando os custos marginais, os custos sociais, dentro do processo produtivo. Então, eu vou dar início aqui aos slides, eu pretendo não me alongar por mais de 20 minutos, e vamos tentar passar para os senhores essa ideia. Bom, a primeira coisa que se tem a fazer é se livrar um pouco de algumas amarras que as faculdades na graduação nos impõem. E os manuais hoje, né, mais do que a própria doutrina jurídica, acabam tutelando o caminho jurídico de muita gente. Então, eu digo que essa ideia de propriedade que o ser humano tem, não é o brasileiro, não, ele precisa de uma temperada. Eu preciso me desapegar um pouco daquela ideia de propriedade e ampliar essa minha ideia para uma percepção melhor de um direito patrimonial. Porque aí eu vou conseguir, de alguma forma, isso não estou inventando, Pontes de Miranda já dizia isso, de que tudo aquilo que está submetido à ideia de patrimônio deve ser compreendido como propriedade. Bom, essa concepção também tem que vir aliada com uma reafirmação da responsabilidade jurídica. Como nós vivemos numa sociedade de risco, todo risco implica numa responsabilidade. Então, não há que se pretender hoje em dia se excluir de responsabilidades. Pelo contrário, na sociedade de risco, uma sociedade de massa, uma sociedade de consumo, em que a solidariedade é um dos valores mais importantes para a humanidade, você se excluir de responsabilidade é sinal que você simplesmente não tem o menor apreço pelos interesses alheios. E isso não é o caso de quem quer explorar recursos naturais, direta ou indiretamente. Bom, eu tenho também, a par da propriedade e a par da responsabilidade, eu tenho o mercado condicionando alguns atos de decisão. A decisão de produzir está condicionada ao mercado, se alguém vai comprar. Ninguém produz nada para ficar estocado. Tanto que hoje em dia todo mundo sabe que você vai comprar um eletrodoméstico, a pronta entrega não tem nada. Então, você pede, eles
pedem 24, 48 horas para te entregar, isso é comprado depois que você compra e entregue para você depois. Então, o estoque desses recursos econômicos também condiciona o mercado. E esses atos de decisão, eles dependem de algumas condições objetivas. Por exemplo, o acesso ao crédito. Agora, se eu preciso do crédito para produzir um bem que é derivado de um bem natural, de um recurso natural, como é que eu não vou considerar o crédito um bem de produção? Então, o animal, a floresta, são bens de produção, né? Os animais são criados, são sacrificados, as florestas são exploradas, plantadas ou não, e isso é transformado em móveis e até agregados a outros materiais que se transformam, por exemplo, no ferro, no aço. Então, como é que o crédito para produzir esse produto final não deve ser considerado um bem de produção? Deve, não há a menor dúvida. Até porque ele é um bem escasso, o crédito tem limite, e ele é um bem que também não está livre ao acesso de todos. O crédito tem condições. Nenhum banco empresta qualquer dinheiro para qualquer um. Ninguém faz isso. Então eu tenho o crédito não como um bem livre, mas como um bem de produção. Esse acesso ao crédito vai modular a produção e o consumo. Todos nós sabemos disso. Então, recentemente o Brasil sofreu uma enxurrada de crédito, o crédito imobiliário hoje ainda está bem ascendente. Então eu tenho produção e consumo suficiente para atender essa demanda pelo crédito. E, logicamente, que essa produção e consumo, que são modulados pelo crédito, vão afetar os recursos naturais. Então, para construir um prédio, eu preciso de madeira, eu preciso de ferro, eu preciso de cimento, eu preciso de água. Então, como é que a exploração desses recursos naturais podem ser ignoradas, né? Isso não vejo como o crédito imobiliário, por exemplo, possa se desvincular dessa responsabilidade. E a gente já tem algumas decisões do STJ dizendo que a construção de loteamentos em terrenos contaminados é responsabilidade também do agente financiador. Não é muito bem o que eu ia dizer aqui, mas esse é um exemplo de que já temos algo muito próximo daquilo que vou defender aqui hoje. Então, o que se quer, na verdade, com essa ideia? Transformar ou fazer com que o crédito ele adote esta postura de instrumento econômico de internalização de externalidades. Ou seja, eu preciso trazer para dentro do contrato de financiamento os custos sociais que seriam somente suportados pela sociedade. E aí eu não estou impondo nenhuma responsabilidade a mais para as instituições financeiras ou para os seus mutuários nos contratos de financiamento. É simplesmente fazer com que cada um estabeleça e adote a posição que lhe é devida. Logicamente que, falando de tudo isso aqui, eu desemboco na função social do contrato, que está prevista no Código Civil e também no próprio Código de Defesa do Consumidor também. Bom, qual que é a dimensão da oportunidade que se tem de utilizar o crédito como instrumento econômico de prevenção ambiental? Então, eu começo falando de valores, não de meio ambiente, para dizer para os senhores o seguinte: esses valores que estão dispostos aqui são valores oficiais das safras de 2009, 2010 até a safra 2013, 2014, dinheiro destinado ao crédito rural, emprestado por todos os bancos brasileiros que se dispuserem a tanto, BNDES, FCO, contratos de bancos privados para atividades agropecuárias. Então eu tenho 136 bilhões para o ano que vem, que podem muito bem funcionar como instrumentos de indução à prevenção e à reparação de danos ambientais. Agora, isso não transforma os bancos em responsáveis diretos pelo dano ambiental. Porém, o tratamento que a legislação dá hoje para os bancos é de poluidor indireto, e no Brasil, salvo a doutrina de encomenda, que a gente tem muita gente escrevendo coisa por encomenda, né? E isso não é doutrina, isso é outra coisa, dizendo que para o poluidor direto a teoria a teoria objetiva e a solidariedade imperam, para o indireto não. Bom, olha, desculpa, mas isso não é doutrina, né? Isso não é academia.
Isso é encomenda. Num parecer você faz isso, mas numa obra com responsabilidade acadêmica você não pode cometer uma infelicidade dessa. Então nós temos, diante de tudo isso, a atividade financeira como uma modalidade de atividade econômica que se constitui em uma atividade meio para uma atividade fim. Então, qual que é a finalidade da atividade financeira? Dar condições objetivas para quem não tem de realizar o que deseja. Isso é muito claro. Eu desejei vir hoje aqui, vim, mas se eu tivesse descoberto que eu estava sem minha carteira, talvez eu não tivesse a coragem de tomar um táxi. Porque eu não pagaria a corrida. Então, se você vai empreender, você precisa ter condições objetivas. E aí vou dizer o seguinte, nenhum empreendedor no Brasil, nenhum, de médio e grande porte, tira dinheiro do próprio bolso, desfalca o próprio patrimônio para construir uma indústria ou para realizar uma grande obra. Todo dinheiro aplicado em empreendimentos no Brasil, agrícolas ou industriais, urbanos ou rurais, é dinheiro público. E eu digo isso e reafirmo, nenhum banco desfalca o próprio patrimônio líquido para emprestar dinheiro a risco assim. Todo esse dinheiro, com raríssimas exceções, talvez, é dinheiro do Tesouro Nacional. Ou é dinheiro dos correntistas, porque o banqueiro não vai colocar em risco o próprio patrimônio dele. Bom, então, nós temos uma ideia também, e aí falou-se muito de licenciamento hoje aqui, eu achei muito interessante a palestra do professor Sanches, né, em que ele fala uma coisa interessante, que eu até conversei com o doutor Sampaio ali hoje de manhã, a respeito do empreendimento ser bom ou ruim, e às vezes a alternativa que o empreendedor não quer é a melhor e até a mais barata, como ele deu exemplo aqui. Então, como é que eu compreendo o licenciamento ambiental? Como um ambiente legal em que os administrados vão se defender dos interesses de outros administrados. Ou seja, eu, cidadão, preciso ter o licenciamento ambiental como um ambiente em que o outro administrado que tem interesse em produzir e empreender, demonstre ele, a presunção se inverte, que tem condições de fazer aquilo de modo a realizar os objetivos do licenciamento ambiental. Ou seja, não impactar além do necessário, mitigar aquilo que não for possível e compensar aquilo que for terminantemente impossível de se mitigar. Então, o licenciamento ambiental é um ambiente de defesa social. Eu até digo que o devido processo legal em favor da sociedade, ele pode ser exemplificado com o licenciamento ambiental. Quando um juiz dá uma liminar para uma empresa continuar funcionando porque não tem licença ambiental, o juiz às vezes diz que não foi respeitado o devido processo legal e a empresa foi fechada porque ela não foi notificada. Ora bolas, quem não respeitou o devido processo legal de maior garantia foi o empreendedor que não se submeteu ao devido processo legal do licenciamento ambiental para dizer que tinha condições de empreender. Vou dar um exemplo aqui. Carteira de habilitação. É uma autorização que você consegue depois de provar que tem condições. Alguém aqui já pensou em pedir uma liminar no judiciário para dirigir sem habilitação? Experimenta pedir. O que vai acontecer? Você não vai obter. Mas por que para uma indústria, um empreendimento você consegue? Então, o procedimento administrativo, no gênero, é o mesmo. Então, quando eu obtenho uma carteira nacional de habilitação, eu inverti a presunção e disse, olha, eu posso dirigir um automóvel e eu não vou causar mal para você no trânsito. Então, o empreendedor precisa fazer a mesma coisa com as indústrias e com as atividades que exploram recursos naturais. Bom, vou passar rápido aqui. Todos esses fundamentos jurídicos levam à responsabilidade civil e ambiental do financiador. A Constituição Federal garante a iniciativa privada e eu me considero capitalista, eu não tenho nenhum desapego com a propriedade, pelo contrário, eu acho que é uma forma de você discriminar de forma positiva o mérito e o esforço de cada um, desde que obtida pelo trabalho, né? Não pela corrupção. E a Constituição diz que é livre o exercício de qualquer atividade, salvo nos casos
previstos em lei. E o licenciamento ambiental, coincidentemente, está previsto na legislação ordinária brasileira. O sistema financeiro nacional, ele implica nesse artigo, que é o que sobreviveu da castração feita dos seus parágrafos, né? Logicamente contra os 12% de juros ao ano, e isso também não me compete aqui discutir mais, mas esse sistema financeiro está estruturado e ele está posto a serviço do desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade. Ora, o sistema financeiro nacional não pode frustrar essa garantia constitucional sob pena de se tornar uma fraude, e uma fraude com assento na Constituição. Bom, essa lei, que é uma lei antiga, né, da época da ditadura, aí, não tinha nascido ainda, mas ela já existia, estruturou o sistema financeiro nacional e colocou ali em partes, em responsabilidades iguais, desde o Banco Central do Brasil, o BNDES, e todas as instituições públicas ou privadas que operam no Brasil. Então não há diferença entre público ou privado, nem as internacionais ou as estrangeiras. Para operar no Brasil precisa de autorização do Banco Central. Então, em última análise, o Banco Central é responsável pela atividade dos bancos. E a falta de fiscalização do Banco Central pode levar também a ele a responsabilidade por eventuais danos que ocorram, inclusive os ambientais. Bom, o Conselho Monetário Nacional, ele tem, desde a sua Constituição, uma finalidade. Agora, quando eu tenho uma finalidade, eu preciso concretizar essa finalidade. E o Conselho Monetário Nacional vai formular a política de crédito objetivando o progresso econômico e social do país. Econômico e social do país. Não somente o progresso econômico. Bom, essa política também vai objetivar criar condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Então eu tenho aí algumas finalidades e eu tenho alguns adjetivos que já começam a surgir nessa lei e nos fazem remeter à função social do próprio sistema financeiro. Toda atividade tem uma função social, você precisa extrair isso só do regulamento, né? Ou da norma, ou da própria Constituição. Aí chama atenção para vocês aqui do seguinte. Essa lei, que é a lei das sociedades anônimas, diz lá no seu parágrafo único do artigo 116, que o acionista controlador deve usar o poder com o fim de realizar o objeto da companhia, que é fazê-la ter lucro. Isso ninguém nega no Brasil há muito tempo. E também cumprir sua função social. Essa lei é uma lei anterior a 88. De uma época não tão democrática no Brasil, mas ela está em pleno vigor ainda. E esse acionista controlador tem deveres e responsabilidades para com os seus acionistas, com os que nela trabalham e com a comunidade em que atua. E aí, para mim, o ápice do adjetivo numa norma, que eu nunca tinha me deparado com isso. Quando me deparei, fiquei super surpreso e feliz. Ele diz que as SAs precisam respeitar os direitos e interesses da comunidade em que atua de modo leal. Hoje se falou aqui em fidelidade, né, o controle social, eu falo aqui em lealdade. Agora, será que é leal a SA atuar numa comunidade sem respeitar os interesses dessa comunidade? Quilombolas, comunidades tradicionais, está positivado na lei brasileira um fim de comportamento, o comportamento leal. A lealdade é a mesma lealdade do casamento. Sob pena de, se você agir com deslealdade, você pode romper essa relação e buscar a reparação. Então não há uma diferença de valor dessa lealdade para a lealdade de qualquer outro contrato, inclusive do contrato de matrimônio. E o mais interessante é que, puxando uma norma pela outra, no Brasil os bancos só podem atuar sob a forma de sociedade anônima. Então eu concluo que os bancos devem agir com lealdade perante a comunidade em que atuam. Os bancos têm atuação nacional. Não é porque ele não tem uma agência no Pará que ele não pode ser obrigado a responder por algo que no Pará ele financiou. A princípio, isso tudo pode parecer ideia só minha, né? Mas não é não. E eu não faço nenhuma questão de ser dono dessa ideia.
os bancos e os próprios economistas já descobriram que a atividade financeira ela se arrisca em 3 frentes, simultaneamente ou não. O risco financeiro, que é quando ela empresta o dinheiro para alguém e esse alguém não tem condição de pagá-lo de volta, ou porque teve insucesso, ou porque simplesmente teve a obra ou atividade embargada por problemas ambientais e não pode pagar o mútuo, o financiamento que tomou do próprio banco. Tem o risco de mercado, porque a gente sabe muito bem que as bolsas de valores, os mercados de capital, reagem a todos esses acertos e erros dos bancos. E se o banco, o financiador, por exemplo, empresta mal um dinheiro e esse dinheiro é mal empregado e ele não tem o lucro do empréstimo pago para ele, logicamente que as ações deles vão valer menos. E as ações valendo menos, o acionista controlador não realiza o objeto da companhia e os acionistas minoritários ou os outros acionistas podem exigir dele responsabilidades. E eu tenho uma coisa que talvez não tenha dimensão e a cada dia está muito mais interessante de se investir, é simplesmente nesse risco de reputação. Nenhum banco quer ser relacionado, nenhum financiador quer ser relacionado com uma atividade que socialmente não é justa. Isso custa muito mais caro do que uma inadimplência de um contrato de financiamento ou o equivalente, por exemplo, na perda de valor de suas ações. Então, eu apresento aqui para vocês um slide de uma apresentação feita pelo próprio Banco Central, em que ele esquematiza o que eu disse anteriormente. Então, eu tenho risco para o cliente investidor, interrupção das operações, isso aqui é risco socioambiental. Então, ele tem os riscos para o investidor, os riscos para a instituição financeira, as consequências. Então, tem aqui perda de ativos, o banco deixa de receber, redução nos lucros, porque as ações vão valer menos, e tem os danos à sua reputação. Logicamente que aqui ele não incluiu os danos, quem sabe, a reparação do próprio dano causado na realidade, mas isso também não é preocupação do Banco Central na regulação dessa atividade. Tanto é preocupação do Banco Central que, recentemente, ele lançou um edital de audiência pública em 2012 para colocar em discussão 2 minutas de resolução, uma delas regulando a responsabilidade socioambiental da instituição financeira, dizendo que tem responsabilidade com o sistema financeiro nacional e com a atividade de regulação. E naquela transparência anterior, na apresentação inteira, que está disponível na internet, não é segredo nenhum, diz lá que a falta de regulação leva a um descontrole do sistema e pode gerar risco sistêmico e pode justamente acabar com a tranquilidade do mercado, né? A segunda minuta foi uma coisa que está disposta aí ao controle social, que é você tem responsabilidade, você é obrigado a ter uma unidade dentro do banco, uma política de responsabilidade social, e você precisa divulgar isso anualmente, para controle social. Bom, nessa primeira minuta, todos esses itens são dispostos. Existem diretrizes e objetivos que tendem a fazer com que os bancos considerem os impactos dos serviços e produtos financeiros, os impactos socioambientais, o gerenciamento desse risco, né? E, especialmente, a participação efetiva dos interessados no processo de execução da política de responsabilidade socioambiental dos bancos. Essa participação efetiva dos interessados é uma cláusula aberta que está aí. Se eu invocar a lei das SAs, eu tenho uma comunidade em que o banco atua, e a comunidade que pode ser impactada positiva ou negativamente pela atividade financiada. Aqui eu tenho como é que deve ser esse relatório de gerenciamento, esse relatório de responsabilidade socioambiental, em que a transparência, a boa governança, né, o compliance, que foi muito dito nessa ação do mensalão, né, que os bancos deveriam saber aonde estava indo o dinheiro que estava sendo emprestado. Os diretores de banco foram condenados, não foi à toa, não. Falta de governança ou de boa governança. Dizer que é uma prática essencial ter responsabilidade socioambiental e uma prestação de contas para a sociedade em geral. Eu vou passar rapidamente agora aqui algumas hipóteses expressas de responsabilidade civil ambiental do financiador. Eu tenho todas essas
esses textos normativos com esses dispositivos. Eu tenho aqui o primeiro deles, que está na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, desde 1981. Essa redação ainda é original, ela não foi desfalcada. E aqui eu já deixo uma impressão muito particular minha, eu admito contrariedade, logicamente, mas que muito embora o legislador possa revogar todas essas normas que eu expus agora aqui, eu posso extrair tudo isso da própria Constituição. Então, fiquem tranquilos que isso aqui não é um trabalho exegético, não é um trabalho de interpretação literal, tá? E assim não deve ser encarado. A própria lei de biossegurança também põe os patrocinadores e os financiadores também no rol dos possíveis responsáveis, os patrocinadores, e aí é muito claro também por que eu prefiro dizer responsabilidade civil ambiental do financiador. Porque nem todo financiador é banco. O financiador pode ser uma cooperativa de crédito, que é uma figura diferente no sistema financeiro. Então, muito mais que instituição financeira, eu posso muito bem me dizer apenas o financiador, que eu posso ter o patrocinador também aí. Bom, o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar foi feito na época do governo Lula, coordenado pelo Ministério da Agricultura, com a participação do Ministério do Meio Ambiente, vedou a concessão de crédito para cana-de-açúcar em alguns locais do Brasil, depois de fazer um zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. O que tem nesse decreto que aprovou o zoneamento? E no zoneamento está muito claro dizendo o seguinte: isso aqui também é uma dimensão de oportunidade. Nós temos no Brasil 63,48 milhões de hectares para cana-de-açúcar, excluindo todas as outras culturas, sem necessidade de desmatar e sem necessidade de tomar lugar das outras culturas. Aquela história que a cana ia tomar lugar do alimento no país, isso aqui desmente. E eu não tenho por que desacreditar disso aqui. Quem lê esse relatório vai ter uma certa noção do que eu estou dizendo aqui. Então, eu tenho 136 bilhões de reais para serem aplicados em toda a agricultura brasileira, e eu tenho tudo isso aqui disponível para uma cultura só. E as outras culturas? Isso aqui são hectares aptos à cana-de-açúcar. Bom, essa resolução do Conselho Monetário Nacional, ela deu concretização a esse decreto que aprovou o zoneamento agroecológico, dizendo, vedando o financiamento para plantio e industrialização, inclusive expansão de cana-de-açúcar na Amazônia, Pantanal e Bacia do Paraguai. Eu tenho também essas outras restrições, inclusive para industrialização também, para expansão. Eu tenho aqui também a restrição de crédito para áreas que estão fora do zoneamento agroecológico. Tem aqui as terras indígenas também, né, que eu acho que é muito bom considerar, e eu vou trazer uma notícia aqui para vocês, isso não tem nenhum sigilo. Os colegas do MPF no Mato Grosso do Sul fizeram uma recomendação aos bancos, não a todos, mas a alguns, dizendo, olha, não emprestem dinheiro público para investimento agropecuário em terras indígenas. As associações dos agricultores foram ao Conselho Nacional contra esta recomendação. Esse procedimento administrativo lá não teve fim ainda, mas eu fico muito tranquilo em dizer que o TRF da Terceira Região disse, em decisão em agravo, de mérito já, que a recomendação pode ser usada, está bem feita e é para isso que ela serve mesmo. Então, não somente para a questão ambiental a gente pode usar essa normativa toda, mas também para o direito das comunidades indígenas e etc. Bom, tem outras características aqui do próprio solo que a resolução também veda a concessão de financiamento. Esse aqui é o Manual de Crédito Rural do Bioma da Amazônia, que veio também um pouco a reboque da questão do boi legal, né, da carne legal lá no Pará, que os colegas do Ministério Público Federal também atuaram bastante lá. Eu tenho essa lei da Política Nacional sobre Mudanças no Clima, né, que determina que sejam induzidos os investimentos privados, né, e públicos para
ações e atividades para o combate da mudança climática. Eu tenho aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que os estados e os municípios só podem acessar recursos federais se tiverem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos adequadamente aprovado e, logicamente, com conteúdo que deve ser analisado pelo banco, porque a formalidade do plano ou da licença não vai salvar ninguém da responsabilidade. Então, o banco não está tomando, o financiador não está tomando o lugar do órgão ambiental, como às vezes alguns doutrinadores querem dizer. Não, o banco simplesmente está vendo concretizada agora uma obrigação de 1976, que ele, como sociedade anônima, precisa agir com lealdade com a sociedade. Essa aqui é a mesma coisa, e aqui eu tenho essa determinação aos bancos, dizendo que o fomento e a concessão de incentivos creditícios destinados a esta atividade, né, pelas instituições oficiais de crédito, elas devem obedecer essas exigências com relação ao financiamento para atividades que pressionam recursos naturais ou para atividades de gerenciamento de resíduos sólidos. O Código Florestal, eu tenho aí uma determinação muito clara que depois de 5 anos da publicação do Código Florestal novo, quem não tiver regular e inscrito no CAR, Cadastro Ambiental Rural, não vai ter acesso a crédito. Bom, eu estou me encaminhando para o final aqui, eu tenho algumas fases do licenciamento ambiental que podem ser comparadas com fases da contratação do financiamento. Eu tenho a licença prévia, que eu preciso ter antes de contratar, o banco não contrata com ninguém sem uma licença prévia, e esses contratos às vezes são parcelados, licença prévia, instalação e operação, e eventuais renovações. E eu tenho, em cada licença dessa, eu tenho o correspondente na contratação também. Logicamente que a lei exige o cumprimento de normas e padrões do CONAMA, e o que mais me impressiona é que está na lei escrito há muitos anos isso, que essas obras e equipamentos que serão construídos e adquiridos com financiamento deverão prever o controle da poluição e a melhoria da qualidade ambiental. Então, é um compromisso durante a operação da atividade. Eu tenho aqui, então, um viés já repressivo, dizendo o seguinte: olha, se você não cumprir a sua obrigação primária, que é a prevenção, você pode passar como o poluidor indireto e ser responsabilizado pelos danos. A teoria objetiva da responsabilidade civil ambiental no Brasil não exclui quem quer que seja, pelo contrário, todas as normas que assim preveem têm cláusulas abertas, sem qualquer exceção. O nexo de causalidade aí vai ser a própria contratação do financiamento mesmo, e não o próprio licenciamento ambiental, né? Porque quem tem que cuidar do licenciamento para dar o financiamento não é o órgão ambiental, é o banco. Uma coisa é atividade de licenciar, outra coisa é atividade de fomentar a economia. Uma coisa importante também é dizer que eu tenho uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, duas coisas para finalizar. A primeira coisa é o seguinte: o professor Sanches deu um exemplo hoje aqui que eu até conversei com o doutor Sampaio hoje de manhã. Fui dar uma palestra num escritório de advocacia aqui em São Paulo, alguns diretores de bancos estavam lá, e ele disse para mim assim: mas tu não vai prestar dinheiro para ninguém mais? Aí eu falei: vai. O sujeito chega para você com um projeto de um empreendimento, pedindo 1 milhão para você. Imagine aquele exemplo que foi dado de manhã daquele cais, daquele porto que não foi aprovado lá no Nordeste. Você recebe o projeto, você olha, analisa, chama ele depois e diz: olha, com esse 1 milhão que você quer, você não constrói isso aqui. Ou você vai construir isso aqui muito mal, e você não vai me pagar porque você não vai continuar funcionando. Então faz o seguinte: melhor isso aqui, eu te empresto 2. E aí o lucro que eu tenho emprestando 1 é muito menor do lucro que eu estou emprestando 2. O diretor do banco olhou para mim com a cara de espanto. Eu falei: olha, eu não sou banqueiro, sou promotor, sou descendente de árabe. Se tiver uma vaguinha no banco para mim, o senhor me avisa que eu estou ensinando o senhor a ganhar dinheiro. Então, aquele projeto que o professor Sanches deu exemplo hoje de manhã custou 4 vezes menos, pelo menos para dragar, né? E eu tinha a possibilidade de obter ali uma internalização muito mais cômoda dessa
dessa externalidade. Outra coisa importante é o seguinte, depois que encerra o contrato de financiamento, depois que quita o contrato, ou ele é rescindido unilateralmente por algum motivo, o banco continua responsável? Bom, eu não posso pensar só documentalmente, né? O dano ambiental ele tem uma característica, que é a acumulação e a atemporalidade. O dano, hoje acontece o dano, ele pode ser sentido daqui a alguns anos e suportado outros anos depois. Logicamente que eu não estou dizendo que sempre nessa hipótese o banco será responsável, mas há grande possibilidade que sim. Eu vou deixar aqui para os senhores uma reflexão, que não é minha, é desse pensador aqui, eu acho que alguns podem desconhecer, eu acredito que não, dizendo o seguinte, que a economia capitalista, ela trabalha na regra de deixar para a sociedade todos os custos da poluição. E o que se quer com a responsabilidade civil ambiental do financiador é trazer, talvez hoje, um dos principais agentes de indução da economia para dentro dessa equação de responsabilidade. Isso não é nenhuma novidade. Eu acredito que, enquanto a sociedade estiver pagando sozinha o preço da despoluição ou da remediação, nós não teremos um equilíbrio do mercado econômico para conter essa falha de mercado que é a externalidade. De modo algum, a gente pode dispensar, nesse momento, um tratamento excepcional ou privilegiado para quem quer que seja dentro da sociedade de risco. Todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer também. Os bancos estão convidados pelo próprio Banco Central, não é por mim, até porque eu não tenho nenhuma pretensão de fazer isso, a se aliarem aos responsáveis pela prevenção. Se você se recusar ou fizer mal o dever de casa preventivo, obviamente que todo esse arcabouço jurídico brasileiro, da Constituição até uma lei municipal, por exemplo, possa ser utilizado para a reparação dos danos ambientais decorrentes de obras que explorem recursos naturais, que sejam financiadas pelas regras do sistema financeiro nacional. Então, eu agradeço a todos, deixo o contato aqui, estou disponível à discussão, desde que isso se faça de modo sério e sem interesses assim, inconfessáveis, né? Eu acredito que, da mesma forma que a gente exige responsabilidade no trato, a gente também precisa ter responsabilidade no discurso também. Tá? Muito obrigado e agradeço mais uma vez o convite. Doutor Alexandre, o cumprimento mais uma vez pela sua brilhante palestra, com um raciocínio muito bem construído, sedimentado, não é? E que nos fins aí nos brindou, eu acho, uma teoria kantiana, a teoria da responsabilidade, né? E agradeço muito ao Ministério Público Federal, tenho certeza que o PROAN, muito contente com a sua presença aqui, muito lhe devo até por ter vindo de tão longe aí, né? Para nos brindar com essa palavra.